Perto de Indianápolis, a 15ª etapa do Mundial. A briga pelo título da temporada esquenta. Agora, Michael Schumacher está 2 pontos atrás do líder Mika Häkkinen. E tem mais, tem o brasileiro Rubens Barrichello em busca de sua 2ª vitória. Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Você acompanha agora, ao vivo, com a equipe da Globo. Para você ligado na Globo, imagens ao vivo do circuito de Indianápolis, nos Estados Unidos. Mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1. O Mundial em sua reta final. São mais 3 corridas para que a gente conheça o campeão do ano 2000. A briga entre Michael Schumacher, o alemão da Ferrari, que aí está a bordo do seu carro hoje na pole position. Ao lado dele, na primeira fila, David Coulthard. O outro postulante ao título mundial, que busca o seu tricampeonato, Mika Häkkinen, larga na 3ª posição, abrindo a 2ª fila, ao lado de Rubens Barrichello. E hoje uma corrida especial, o reencontro da Fórmula 1 com os Estados Unidos. E em Indianápolis, o templo mais famoso do automobilismo. Para quem gosta de velocidade, para quem gosta de esporte, para quem gosta de emoção. Um grande programa está começando, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, ao vivo de Indianápolis. Vale a pena você ficar ligado, vamos acompanhar as 73 voltas e daqui a pouco todas as informações, as análises, as voltas da corrida em Indianápolis. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Volta com imagens de Indianapolis Motor Speedway, o autódromo que em 1911 já sediou a primeira corrida nesta longa história de sucesso e de paixão do automobilismo. Hoje a Fórmula 1 está andando nessa pista. A gente conhece Indianápolis mais pelas 500 milhas, pelo circuito oval, os pilotos andando em altíssima velocidade ali rentes ao muro. Hoje nós teremos um panorama diferente. A pista foi modificada, os pilotos vão passar por trechos que são utilizados também na prova das 500 milhas de Indianápolis, mas o circuito foi modificado, é um circuito que pode ser considerado misto, com uma curva que vai mostrar as emoções que a gente se acostuma a ver nas 500 milhas de Indianápolis. Jacques Villeneuve é um piloto da Fórmula 1 que já participou da Fórmula Indy, foi campeão em 95 e venceu as 500 milhas de Indianápolis, que tem também história brasileira com as 2 vitórias de Emerson Fittipaldi, no ano que ele foi campeão mundial da Fórmula Indy em 1988 e também em 1993. São as emoções que nós vamos acompanhar a partir de agora. 89 e 93, o Emerson campeão lá em Indianápolis. Hoje tem Schumacher, tem Barrichello, Häkkinen, Coulthard, o duelo McLaren-Ferrari. No grid de largada, a pole position é de Michael Schumacher, com o tempo de 1:14.266. A 30ª pole da carreira de Schumacher e a 7ª nesta temporada do ano 2000. Ao lado dele, na primeira fila, o escocês David Coulthard, piloto da McLaren. Na 2ª fila tem Mika Häkkinen e Rubens Barrichello. Sempre os 4 pilotos das 2 principais equipes do ano da Fórmula 1, largando na primeira fila. Depois nós temos a 3ª fila, Trulli e Button. Na 4ª, Frentzen e Villeneuve. A 5ª fila com Pedro Paulo Diniz e Ralf Schumacher. Essa 9ª posição é a melhor de Pedro Paulo Diniz dessa temporada do ano 2000. Depois, Alexander Wurz e Ricardo Zonta largando em 12º. Verstappen e Salo, Fisichella e Heidfeld, Irvine, Della Rosa, Herbert e Alesi, Mazzacani e Genet completando o grid de largada. Começa a volta de apresentação. Com certeza os próprios pilotos devem estar com a emoção mais alta do que nas corridas normais. É uma prova, é mais um dia de trabalho para eles. Mais um dia de trabalho especial num circuito especial. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Chegou o grande dia, porque correr em Indianápolis sempre foi um grande sonho para todo piloto, e a Fórmula 1 não poderia ficar fora. No passado, como disse o Kleber, quando já fez parte do Mundial de 50, 60, não era a Fórmula 1 que corria. A corrida contava pontos, mas só corriam pilotos americanos e os carros de equipes americanas, que são diferentes da Fórmula 1. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois disso, foi disputado em Watkins Glen durante 19 anos. Foi onde o Emerson, dia 4 de outubro, obteve a primeira vitória brasileira em um campeonato mundial.
e depois em vários circuitos de rua, Long Beach, onde Piquet também marcou sua primeira vitória em 1980, Detroit, Las Vegas, Dallas e Phoenix. E a última vez que se correu de Fórmula 1 nos Estados Unidos foi há 9 anos exatamente nas ruas de Phoenix. Agora, Indianápolis, esse cenário todo maravilhoso que você conhece, essa paixão pelo automobilismo e os pilotos realizando então esse grande sonho. Ferrari e McLaren, é claro, você sabe, deveriam ser os carros com melhor rendimento aqui em Indianápolis, e foi o que aconteceu. Só que a Ferrari, de certa forma, até surpreendeu a McLaren e sai na pole com o Michael Schumacher. Agora fica a dúvida aí para a corrida. A pista você vê um pouco úmida, diferente das condições em que se treinou. Olha, a única reta da pista oval que é aproveitada no circuito misto. Então fica a dúvida para a corrida. E no final desse tempo todo, dessa corrida muito disputada, que deve ter uma parada só, vai sair então o primeiro vencedor de Fórmula 1 no Grande Prêmio de Indianápolis. É realmente o dia para entrar na história da Fórmula 1. Um dia importante para todos esses pilotos, para o público acostumado a acompanhar a velocidade do Mundial de Fórmula 1. Nós temos uma briga dura pela liderança, pelo título deste ano, com o Mika Häkkinen liderando o campeonato, 80 pontos, o Schumacher tem 78 pontos, são mais 3 grandes prêmios, esse nos Estados Unidos, um no Japão e o último na Malásia. Portanto, cada ponto conquistado é importante. Isso aumenta ainda mais todo o charme, toda a emoção do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis. Vai começar a corrida. Os 2 últimos carros, os carros da Minardi, alinhando no grid. À direita, Michael Schumacher. À esquerda, David Coulthard. As luzes vermelhas se acendendo. Os giros dos motores lá em cima. Elas se apagam, eles largam. Vai começar o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Não largou bem Schumacher. Coulthard larga bem. Coulthard toma a ponta. Schumacher em segundo. Häkkinen em terceiro. Barrichello em quarto. A briga de Button e Trulli pela 5ª posição. O Rubinho tenta botar por dentro ali no Mika Häkkinen, não consegue. O Trulli ameaça Barrichello, mas se segura o brasileiro da Ferrari. A briga agora do Button ali para manter a sua posição, a sua 6ª posição, com o Villeneuve vindo em 7º. É o começo do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Havia algum temor quanto à primeira curva. O Schumacher chegou a dizer: toda a primeira curva é complicada em qualquer circuito. A primeira curva passa limpa, todo mundo vai embora. Você tem as imagens aéreas do circuito de Indianápolis e nós começamos a viver uma tarde de domingo muito especial para o automobilismo. David Coulthard largou bem, tomou a ponta, deixou Schumacher para trás, em segundo. Terceiro é Häkkinen, quarto Barrichello, quinto Trulli, sexto Button. São os 6 primeiros colocados deste Grande Prêmio dos Estados Unidos na largada. Você percebe que os carros não estão com aquela aderência perfeita, a pista está úmida, choveu. O warm-up foi disputado com uma pista bem mais molhada do que nesse momento. Fica todo mundo na ponta dos dedos, tomando o maior cuidado. E os carros largando com pneus de chuva. Temos, portanto, uma corrida configurada como uma corrida de chuva. Essa aí é a curva que a gente se acostuma a ver nas 500 milhas. Só que é o sentido oposto. Normalmente, os carros fazem essa curva indo na direção que os carros da Fórmula 1 estão vindo. Quer dizer, eles estão na contramão da Fórmula Indy. Aí os 6 primeiros colocados, Coulthard, Schumacher. Em terceiro, Häkkinen. O Frentzen passa o Ralf Schumacher. Ganha uma posição o piloto alemão da Jordan, deixando Ralf Schumacher para trás. São 2 duelos entre Williams e Jordan. E a Jordan vai levando vantagem. O Trulli manteve sua posição em relação ao Button. E agora o Frentzen ultrapassa o Ralf Schumacher. Reginaldo Leme. Uma largada que o Schumacher não fez o que se esperava. Você está revendo aí a largada. O Schumacher não larga bem e o Coulthard assume a ponta. O Schumacher não largou bem, mas no visual, o interessante é que no visual deu a nítida impressão de que o Coulthard tinha queimado a largada. A gente aguarda aí qualquer decisão. Olha aí, ó. Sem dúvida queimou, e o próprio replay já está mostrando. O fato de mostrar o replay quer dizer que eles já estão estudando o caso e o Coulthard deve receber aí uma multa, uma punição. Um começo que era de prejuízo para o Michael Schumacher pode se tornar de grande lucro. Se for a punição normal, seriam 10 segundos do David Coulthard nos boxes, o que daria ao Michael Schumacher a possibilidade de ir embora, de fazer uma corrida mais tranquila. Ele que tem o Häkkinen atrás dele. Coulthard é o primeiro,
O Schumacher é o segundo, em terceiro o Hakkinen, em quarto o Barrichello. São as imagens geradas pela televisão dos Estados Unidos, trazendo até você o grande prêmio lá em Indianápolis. Já indo para o boxe o primeiro carro, o carro da Williams, indo para o boxe. Logo no começo da prova, o Jenson Button. Button que largou na terceira fila, na sexta posição. Também está indo para o boxe o carro da Jordan, o que pode sugerir que os dois se emboscaram ali na largada. Foi uma briga muito dura entre o Trulli e o Button na largada. E agora os dois vão para o boxe no começo da corrida, nas primeiras voltas da prova. Troca de pneu, porque eles continuaram com pneus de chuva. Aí está o líder do Mundial, Mika Hakkinen, na terceira posição. O Rubens Barrichello ocupa a quarta colocação. Barrichello tem esse astral de bons resultados brasileiros nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Emerson Fittipaldi ganhou a primeira corrida dele. Também nos Estados Unidos, Piquet conquistou a primeira vitória. A última corrida nos Estados Unidos, em Phoenix, em 91, foi vencida pelo Ayrton Senna. Título do Emerson Fittipaldi. É, portanto, um país de boas lembranças para o automobilismo brasileiro. Coulthard completa a terceira volta, abrindo uma boa vantagem já em relação ao Schumacher, de 1,794. Hakkinen, Barrichello, Villeneuve e Frentzen. Agora o quinto e o sexto colocados, Villeneuve e Frentzen, com as paradas de Arno Trulli da Jordan e Jenson Button da Williams. Ralf Schumacher é o sétimo, Jota largou muito bem, ocupa agora a oitava posição. Diniz mantém a posição do grid, a nona. Ganhou duas posições com a parada dos dois pilotos, com as duas paradas o brasileiro Ricardo Jota, mas também na pista, ele que largou na 12ª posição, ganhou duas posições. E aí completando os 22 carros na terceira volta do Grande Prêmio dos Estados Unidos, Grande Prêmio que vai ter 73 voltas. As características do circuito, Reginaldo, ele tem uma reta muito grande, uma reta de 926 metros, quase 1 quilômetro. A curva do oval é uma curva em alta velocidade, lá pertinho do muro, mas dá a impressão de ter também alguns trechos exigindo do piloto, vendo aí como a água já faz volume nessa parte da pista, curvas mais lentas, exigindo bastante do piloto. É um circuito seletivo, Reginaldo Leme. Sem dúvida, cara. E você falou da água, agora você vê que ela está num ponto perigoso, porque ela está exatamente onde leva o piloto para a curva do oval, ou seja, aquela curva em que ele, na saída dela, acaba passando muito perto do muro. É um circuito seletivo por uma razão muito simples. Ele tem esse trecho de alta, você falou em reta de quase 1 quilômetro, é exatamente isso, só que somado a essa reta, a curva que se faz sem tirar o pé e mais metade dela que antecede a curva, dá quase 1,5 km praticamente de reta. E é a única vez que o piloto, a Fórmula 1 foi inclusive obrigado a fazer uma 7ª marcha no câmbio e usa 7 marchas até o final da grande reta, que acaba sendo de 1,5 km. Por outro lado, existe a parte de misto, que é uma parte lenta, mas não é que ela é lenta, ela é muito lenta. E aí faz com que o circuito tenha características técnicas mais ou menos parecidas à de Hockenheim na Alemanha. E o Schumacher, que estava 1,7 atrás do Coulthard, vai para cima do escocês. O Schumacher encostou essa parte, a parte que o Reginaldo disse agora, muito lenta. Você vê como os carros vão perdendo velocidade. O Schumacher ataca, o Coulthard fecha a porta. Michael Schumacher recuperou uma vantagem que era de quase 2 segundos favorável ao Coulthard. E agora vai para cima do escocês. Ataca Michael Schumacher, tentando assumir a ponta, tentando ficar de novo na frente. O repórter César Augusto está nos boxes de Indianápolis, vivendo todo esse clima de charme, de emoção, de história. E o Schumacher vai para cima. O Schumacher ataca de novo. O Schumacher tenta recuperar a primeira posição. Abriu, emparelhou, a curva era por dentro. O Coulthard fechou. Vai conseguindo o Coulthard se defender, mas o Schumacher inicia e age num ataque excepcional para cima do escocês. Se defende David Coulthard. Com isso chega também o Mika Hakkinen, fazendo uma pilotagem defensiva. O Coulthard dá a oportunidade para que o Mika Hakkinen se aproxime. Vai de novo o Schumacher, a curva é para a esquerda. Ele fica sem a condição de tracionar direito para fazer a ultrapassagem. Já estão praticamente os três juntos, essa distância de 1 segundo já não existe mais. O Schumacher parte para o ataque agora na grande reta. Eles vêm para a curva à esquerda. O Coulthard conseguiu
equilibrar a situação. O Hakkinen vem, fica na espera. Vive uma situação curiosa o Schumacher. Batalhando para ultrapassar o Coulthard, mas agora tendo que se defender também do Hakkinen, olhando o espelho, de olho no retrovisor, de pé embaixo do acelerador. Dá uma balançada o David Coulthard. A pista úmida, a pista molhada, deve estar dando trabalho para o David Coulthard. Aí eles passam no trecho que tem água, vão para a curva do oval. Claramente num ritmo mais lento, o David Coulthard vai se segurando na ponta, Reginaldo. O Coulthard já fez o papel dele, ainda, olha aí, ó. Agora o Schumacher aproveitando-se da reta, agora não vai ter como defender, quase todo. Olha o Schumacher, o Coulthard ainda briga, o Schumacher agora põe roda, a roda e não tem jeito. Michael Schumacher ultrapassa David Coulthard e assume a liderança. Era uma briga forte, era uma luta intensa. O David Coulthard se defendia do jeito que podia. Com o rendimento claramente pior o carro do Coulthard, agora ele já abre espaço para o Hakkinen. Vai para a segunda posição, o Hakkinen cai da primeira para a terceira colocação. O David Coulthard, ele brigou com o Schumacher e evidentemente facilitou a vida do Mika Hakkinen. Depois de 6 voltas, Schumacher, Hakkinen, Coulthard, Villeneuve, Frentzen, Schumacher, problemas com o Rubens Barrichello. Barrichello estava na 4ª posição. Você está revendo aí o momento da ultrapassagem do Schumacher. Bota do lado. Já coloca o carro na frente, mais de meio carro, vai para a ultrapassagem. O Coulthard ainda tentou se defender porque a curva era para a direita, mas o Schumacher já estava com a preferência, assumiu a ponta, depois o Coulthard deixou o Hakkinen passar e o Barrichello tem problemas. Para troca de pneus, colocou o pneu para pista seca. Aí a informação do César Augusto, o Barrichello então adota uma estratégia mais ousada, os pilotos largaram com pneus para a pista molhada, com pneus de chuva. O Schumacher completa a 7ª volta. O Coulthard aparecendo aí em segundo. O Mika Hakkinen também vai para o box. A corrida muda completamente de figura, Reginaldo Leme. Agora quem ousou antes pode se dar bem daqui a pouco. Essa foi a estratégia, essa está sendo a tentativa do Rubinho e agora do Mika Hakkinen. Você viu claramente que o Coulthard fez o papel dele de defender a corrida para o Hakkinen. A McLaren pela primeira vez no ano avisou antes que de agora em diante vale a estratégia de equipe e realmente. Primeiro uma informação muito importante. O Coulthard acaba de ser realmente, decidiram punir o Coulthard com 10 segundos, um stop and go no box. Quer dizer, não valeu nada aquilo que ele tinha feito, mas valeu para a equipe McLaren, porque ele segurou suficientemente o Schumacher e agora o Hakkinen adota essa estratégia de pneu de chuva, pneu de seco. Vai ter então o Coulthard que parar no box, ficar 10 segundos no box por ter queimado a largada. O Schumacher é o líder da prova. O Mika Hakkinen, que estava na 2ª posição, parou no box para trocar de pneu. O Barrichello também parou. O Diniz chega agora à 5ª posição. 5 segundos, 471 milésimos atrás do Frentzen. Os pilotos decidindo então a troca de pneus. Aí o Schumacher, depois de 8 voltas, ele completa a 8ª volta na liderança. E fica com uma liderança razoavelmente folgada ao Schumacher. Olha, não passou ainda o 2º colocado, vem para o seu pit stop obrigatório, né? Para a sua parada obrigatória, o David Coulthard, pagando aí os 10 segundos por ter queimado a largada, o escocês David Coulthard da McLaren. E aí você está revendo o momento que ele larga as luzes vermelhas ainda acesas, ó, já se movimentou o carro do Coulthard. Reginaldo sacou na hora, deu o toque. Os fiscais, o diretor de prova, confirmando a queimada do Coulthard. Ele volta para o box depois de 10 segundos. Ele volta para a pista depois de 10 segundos no box. Schumacher agora é o líder com algum conforto. Mas o Schumacher ainda não veio para o box para fazer a sua troca de pneus. O Barrichello já colocou pneus para a pista seca. A mesma coisa fez com o Mika Hakkinen, conforme a informação do César Augusto, no box lá de Indianápolis. E o Schumacher ainda não. Será que o Schumacher vai ter condição, Reginaldo, de abrir uma vantagem boa que permita a ele depois uma parada na boa? Vai dar para o Schumacher trabalhar com esse pneu, Reginaldo Leme, enquanto os outros já estão com pneus para a pista seca? A tendência é ele perder tempo, porque você vê, vai secando mais
não chove agora e a tendência é realmente ele ter, primeiro, um rendimento pior, porque além de desgastar muito mais, enquanto o Hakkinen agora vai ter a vantagem em relação a ele. Agora, o César Augusto tem informações lá do boxe sobre a previsão de tempo. Exato, a previsão do tempo era de que na hora da largada não estivesse chovendo, mas que vai começar a chover durante a corrida. Então pode ser uma aposta aí do Schumacher, até porque agora chuvisca muito timidamente, não o suficiente para molhar a pista, mas a previsão é de que chova durante a prova. Então, confirmando, César, o Rubinho Barrichello e o Mika Hakkinen, eles fizeram a parada como está fazendo agora o David Coulthard e estão trocando os pneus de chuva por pneus de pista seca. Eles estão apostando nisso. Exatamente, porque a pista está muito seca, agora eles podem ter que, se a previsão estiver certa, podem ter que trocar novamente por de chuva. A meteorologia pode definir o Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Michael Schumacher com quase 13 segundos de vantagem em relação ao Frentzen, que é o segundo colocado. Os dois alemães não foram para os boxes, não trocaram os pneus. Largaram com pneus de chuva e com pneus de chuva eles estão. O Pedro Paulo Diniz também vai fazendo uma grande corrida, aproveitando-se dessa reviravolta no jogo dos pneus. Está aí o Diniz na terceira posição. Largou em nono, a melhor posição do Diniz num grid de largada nessa temporada do ano 2000. E aí vai se mantendo firme na pista na terceira colocação o Pedro Paulo Diniz. Com o Mazzacani em quarto, o Hakkinen em quinto, o Villeneuve em sexto. O Hakkinen já foi para o box. O Barrichello aparece ainda na sétima colocação. O Mazzacani, que largou lá atrás, largou na penúltima posição, está se aproveitando dessas paradas do boxe para ficar no seu momento de glória. Resta saber quais as condições meteorológicas daqui para frente, quem apostou certo, quem vai perder nessa aposta. O Barrichello já chega no Villeneuve. Vai recebendo o combate ali e sendo ultrapassado. São as mudanças, as variações desse Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Ralf Schumacher ultrapassou o Rubens Barrichello. O piloto alemão da Williams ultrapassou o Rubinho. Nessa imagem, Villeneuve, Ralf Schumacher e Rubens Barrichello. O Barrichello estava na sétima posição. Pode estar tendo alguma dificuldade, será, em conduzir o carro com os pneus para a pista seca. César Augusto já informou que está garoando, mas não uma chuva que possa comprometer os pilotos. O Ralf está indo para cima de todo mundo. Diga, Reginaldo. O Ralf está indo para cima de todo mundo e com os mesmos pneus do Barrichello. Você vê que na troca o Rubinho acabou não se dando bem. O Ralf também trocou, também pôs pneu de seco e veio para cima do Barrichello e passou até com facilidade. O Rubinho até teve que tirar totalmente o carro, perdeu o traçado da curva para não bater, porque ele estava tentando recuperar a posição. Pedro Paulo Diniz na terceira posição tem uma bela vantagem em relação ao Mazzacani. São 15,8. Os três primeiros, Schumacher, Frentzen, Diniz, também o Mazzacani que está em quarto, vão apostando ainda nos pneus para a pista molhada. O Hakkinen, que vem aí na quinta posição, tomou a vantagem em relação ao Villeneuve, já trocou de pneus. O Hakkinen está correndo com os pneus para a pista seca. Não mostraram se o Villeneuve parou, Reginaldo. O Villeneuve está com pneus de pista seca, está com os pneus de chuva, porque quem vem atrás dele, o Ralf e o Barrichello, esses dois já trocaram. O Villeneuve parou, ele parou na oitava volta. A gente não tem exatamente a certeza de que pôs pneu de seco, mas como parou na oitava, a partir da sétima, que foi a volta em que o Rubinho parou, todos os outros que pararam puseram pneu de pista seca. Portanto, o Villeneuve muito provavelmente está de pneu de pista seca. Você vê o pneu de chuva aí do Schumacher, mas o Schumacher ainda rendendo bem. O Schumacher é Schumacher, né? Ele está andando com esse pneu a 23,2. O Frentzen, que é o segundo colocado, 24,2, e o Diniz, 24,5, agora virou 24,9, e o Diniz vai para o boxe. Agora o Hakkinen é que não vira, seria uma boa referência, saber se ele está virando mais rápido, pode virar mais rápido que o Schumacher. Por enquanto não está, porque ele está preso atrás do Mazzacani. É o Schumacher que vai se mantendo na liderança. A pista mais seca do que molhada, o Schumacher com pneus
para a chuva, mas vai prevalecendo o talento do alemão, a Ferrari liderando o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Celta, venha conhecê-lo na sua concessionária Chevrolet. A volta mais rápida era do Schumacher, na sequência 1:22.977. O Button, que trocou de pneu rápido, logo no começo da prova, ou fez aquela parada sem trocar de pneus. Aí vem a Jordan do Trulli para mais uma parada. Você se lembra, no começo da prova, que o Trulli e também o Button pararam no box. O Reginaldo ainda notou na hora, eles pararam, mas não trocaram pneus. Agora estou a situação normal, então eu estou fora, tá? Agora sim, ele está trocando de pneus. O Jarno Trulli, mas uma parada muito lenta. Um problema ali na parte dianteira do carro. A equipe Jordan se complicou um pouquinho. O Trulli sai agora, perdeu 26 segundos e meio no box, comprometendo a corrida do italiano Jarno Trulli. Mazzacani ocupa a terceira posição. E aí a Jordan segue complicada. A Jordan do Jarno Trulli ficou parada 26 segundos e meio nos boxes. Saiu do box, não conseguiu o rendimento e agora se lamenta o Jarno Trulli, dando a clara impressão de que deve ter havido algum problema com a equipe, com o trabalho de boxe. Ele demorou muito para sair do boxe. A hora que saiu, andou alguns metros e parou. E aí o ataque para cima do Marc Gené, do Gaston Mazzacani. O Mazzacani contra o Hakkinen. O Mazzacani, que ocupava a quarta posição, ocupa a quarta posição, recebe a pressão do Mika Hakkinen. Normalmente se acostuma a ver o Mazzacani atrapalhando quem vem rápido, né? O Mazzacani é sempre retardatário. E é acreditado a ele, ou debitado da conta dele, muito problema quando os pilotos mais rápidos vêm atrás dele. Dessa vez ele está brigando por posição. Vai dar trabalho, imagina-se, para que seja feita a ultrapassagem. Olha aí o Frentzen fazendo sua rápida troca de pneus. Volta o Frentzen para a pista, ocupava a segunda posição. Volta aí na segunda posição o piloto alemão Harald Frentzen. Michael Schumacher agora tem o Mika Hakkinen na segunda posição. O Hakkinen já se livrou, portanto, do Gené. E aí tá batendo no muro, já tem o carro no muro, é o Button, Jenson Button. Jenson Button ficou no muro. O carro da Williams parado. O piloto ainda não saiu do carro, não mostraram qual foi o problema com o Jenson Button. Aí o Barrichello atrás do Villeneuve. Está rendendo bem ao Williams do alemão Ralf Schumacher. O Barrichello vai na perseguição ao Villeneuve. Atrás deles vem a Jaguar. O Rubinho, que já fez a sua troca de pneus. Os pilotos, você reparou nessa imagem, ainda estão com a luz vermelha, traseira acesa, o que caracteriza uma corrida de chuva, uma corrida em condições de chuva. Agora os pilotos estão apostando de maneira ousada, alguns deles, vários deles, apostando na pista seca. O Ralf Schumacher com 1:20.802 faz o melhor tempo. O Barrichello, que atacava o Villeneuve, acaba de ser ultrapassado pelo carro da Jaguar. Barrichello perde a posição, não está rendendo bem a Ferrari do Rubens Barrichello. E o Schumacher segue aí tranquilo na liderança do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Seria uma vitória importante para o Schumacher, que agora vai para o box. Segurou até onde deu. Aí vem a troca de pneus do Schumacher. O trabalho rápido da Ferrari.
Carro está no chão. Vai agora o Schumacher com 7 segundos cravados. Mais uma vez, o show da Ferrari nos boxes, trabalhando mais rápido até que a Jordan, que agora há pouco fez um belíssimo trabalho com o Frentzen. Está de volta à pista o Michael Schumacher. Uma corrida absolutamente indefinida. A cada parada de boxe, a cada perspectiva meteorológica, mudando a situação da prova. O excepcional trabalho da Ferrari devolve o Schumacher para a pista, mantendo a primeira posição. Está tudo saindo bonito para o alemão. Ralf Schumacher segue voando, 1:19.909. É o primeiro a entrar na casa de 1:19, o Ralf Schumacher. É a família Schumacher fazendo a festa em Indianápolis. Olha como balança a Ferrari do Schumacher. Alguns trechos da pista ainda estão molhados. Depois de 16 voltas, nós temos o Schumacher em primeiro, o Hakkinen em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Frentzen em quarto, Verstappen em quinto, Diniz na sexta posição. Depois de ter feito a sua troca de pneus, vai se mantendo aí na zona de pontuação o Pedro Paulo Diniz. O Hakkinen se livrou do Mazzacane, fez o trabalho dele, está de novo na segunda posição, está mais ou menos restabelecida a verdade do começo da prova, quando todos ainda estavam com pneus de chuva. A exceção é o David Coulthard, que além de ter perdido o rendimento e perdido as posições para o Schumacher e para o Mika Hakkinen, também pagou 10 segundos no box por ter queimado a largada. Villeneuve aí na oitava posição. Temos um campeão das 500 milhas de Indianápolis na pista, o Jacques Villeneuve. Também perdeu posição para a Jaguar, que veio, ultrapassou o Rubinho, ultrapassou o Villeneuve. Barrichello é então o nono colocado neste momento da prova. Vai aí rasgando na reta o Jacques Villeneuve, nessa reta de 926 metros. Reta que vem depois com mais metros ainda em alta velocidade, com o pé embaixo, porque é uma curva de alta. O Pedro Paulo Diniz passa a ser ameaçado. É o Johnny Herbert que está fazendo essa corridaça aí com o carro da Jaguar. O nono é o Barrichello, o oitavo é o Villeneuve, depois na sétima posição o Herbert, o sexto é o Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz que vai sofrendo a pressão do Johnny Herbert. Balança para um lado, vem para o outro, o Diniz se defende, o Villeneuve encosta, o Barrichello vem também. E aí deu uma escapada lá o Diniz, perdeu as posições para o Herbert, para o Villeneuve. O Barrichello não conseguiu se aproveitar da escapada do Diniz. Ficam os dois brasileiros juntos agora com o Diniz na frente do Rubinho. Atrás vem a Arrows. Olha aí o momento em que não faz a curva, passa direto o Pedro Paulo Diniz e vai para a grama. Estava sendo pressionado pelo Johnny Herbert, o carro patinou, mas ele conseguiu trazer de volta para a pista. A Sauber que pode perder o Pedro Paulo Diniz. O Barrichello vai para cima dele, tenta a ultrapassagem, Rubens Barrichello. Botou do lado, não deu, Diniz se defende, Barrichello vem de novo, agora não tem jeito. Barrichello ultrapassa Pedro Paulo Diniz. Assume a oitava posição, Rubens Barrichello. Diniz estava na sexta colocação e cai para a nona. Num erro ele perdeu duas posições para o Herbert e para o Villeneuve, e agora é ultrapassado pelo Barrichello. Hoje tem futebol da Copa João Avelange do Campeonato Brasileiro aqui na Globo a partir das 6 da tarde. Vamos acompanhar, curtir os lances de Vasco e Juventude em Caxias do Sul. Mika Salo também está fora. E para o Mika Salo parece que não vai dar mais. Fica na brita, patina o pneu traseiro, Salo fora. Pouquinho depois do problema do Diniz, o problema com o Salo. A má sorte da Sauber. Às 6 da tarde, então, nós vamos acompanhar os lances de Juventude e Vasco lá em Caxias do Sul, e também de Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O Fluminense líder, tentando se manter na frente do campeonato e enfrentando o Palmeiras. Schumacher, Hakkinen, Ralf Schumacher, Frentzen, Verstappen e Herbert são os 6 primeiros colocados. Aí vai abandonando o Mika Salo, o finlandês da Sauber. Villeneuve é o 7º, Barrichello é o 8º, Diniz é o 9º, depois Irvine, Della Rosa e Jonta.
que está na 12ª colocação. O Rubens Barrichello não consegue ainda tirar o melhor rendimento da Ferrari. Ele consegue uma vantagem razoável em relação ao Diniz, mas não se aproxima do Jacques Villeneuve. Aí vem atrás deles o Ed Irvine, o De La Rosa, à frente do Villeneuve. Depois vem ainda o outro piloto brasileiro, o Ricardo Zonta. A corrida está animada. O Schumacher é que parece estar levando na boa, Reginaldo Leme. Graças ao Mazzacane, que segurou muito o Hakkinen, o Schumacher pôde efetuar a sua troca e ainda voltar na liderança. Mas o Hakkinen aperta. O Hakkinen, depois que se veio livre, agora é o mais rápido da pista. Ele e o Ralf. O Ralf andando muito, foi o primeiro a alcançar a casa de 1,19, depois foi para 1,18 e o Hakkinen agora faz 1,17,789. Já a diferença em relação ao Schumacher é de 7,2. O Hakkinen tende a apertar um pouco mais o Schumacher, que não anda na casa de 18, 1,18,666 foi essa última volta, mas não anda. A diferença do seu carro em relação ao McLaren não era como no início da corrida com pneu de chuva. Agora com pneu seco, a McLaren tende a recuperar. 7,2 a vantagem do Schumacher para o Hakkinen, 2,7 do Hakkinen para o Ralf, que tem pouco mais de 11 segundos em relação ao Frentzen. Depois o Verstappen ocupando a 5ª posição. Na 6ª aparece o John Herbert. 1,3 atrás do Verstappen, o Herbert vai para cima. São os dois pilotos que estão se destacando ainda, uma performance muito boa. O Ralf Schumacher com a Williams ocupando a 3ª posição e sendo o tempo todo muito rápido. E o John Herbert com a Jaguar, que está na 6ª colocação e vai à luta ali para tentar a 5ª posição para alcançar o Jos Verstappen. São os dois pilotos que estão fazendo uma grande prova. Aí está o alemão Ralf Schumacher, ocupando a 3ª colocação. O Ralf Schumacher, ele largou em 10º. E com toda essa mudança, a partir da opção dos pilotos e da necessidade deles de trocar os pneus de chuva pelos pneus para a pista seca, o Ralf Schumacher voltou voando, ganhou posições, fez ultrapassagens e está aí na 3ª posição. Aliás, uma corrida rica em ultrapassagens, esta corrida em Indianápolis. Tem uma bela vantagem de 11,6 o Ralf para o Frentzen. O alemão da Williams contra o alemão da Jordan. A primeira posição segue sendo de outro representante do automobilismo da Alemanha, o Michael Schumacher. O Verstappen está 5 segundos e 8 milésimos atrás do Frentzen, mas veja como já encostou. A última parcial mostrava 1,3 de vantagem do Verstappen para o Herbert. Agora o Herbert já está aí na cola do Jos Verstappen. Menos de 1 segundo, o Herbert continua fazendo uma prova espetacular. Ultrapassou o Barrichello, ultrapassou o Villeneuve, encostou no Verstappen e vem embora. 1,16,496. Voou Mika Hakkinen com a McLaren, aumentando o rendimento de Mika Hakkinen da McLaren. Schumacher estava virando em 1,18,6. Vem para 1,16 o Mika Hakkinen. Os carros vão pegando o rendimento ideal, vão aumentando a velocidade, baixando os tempos. O Villeneuve já fica 491 atrás do Herbert. Depois tem o Rubens Barrichello, que está na 8ª posição. Pode ser ameaçada, inclusive, a primeira colocação do Michael Schumacher com esse bom rendimento da McLaren. O Rubinho encostou um pouco no Villeneuve. São dois duelos aí, ó. Pela 5ª posição, Verstappen e Herbert. Pela 7ª posição, Villeneuve e Barrichello. Logo depois das emoções da Fórmula 1, continuam as atrações da pesada do Domingão do Faustão. A diferença entre o Schumacher e o Barrichello, os dois carros da Ferrari, 32.829, quase 33 segundos. Nós vimos também agora há pouco uma comparação das voltas dos dois pilotos, sempre andando mais rápido. O Schumacher, ele está em primeiro, o Barrichello está em 8º.
uma cidade que é apaixonada por automobilismo, que tem um museu do carro visitado por milhões de pessoas durante o ano. Indianápolis adora o automobilismo, adora carro. Não tem metrô na cidade, para você ter uma ideia. Transporte coletivo não é prioridade na cidade, porque todo mundo tem carro, o carro é barato, a gasolina é barata. E a gasolina custa 80 centavos o litro. 80 centavos de real, um litro de gasolina. Então todo mundo tem carro lá. E aí a paixão é essa. E numa cidade apaixonada por carro, claro que a Ferrari também é estrela. Quando passa o carro vermelho da Ferrari, o público vibra. E vai acompanhando a liderança do Schumacher, que já está muito mais ameaçado. A diferença que já foi de 7 está na casa dos 5 segundos. A diferença do Schumacher, líder da prova, para o Mika Häkkinen, o segundo colocado. Acompanhando aí essa volta do Schumacher, daqui a pouco vem registro de tempo, para a gente saber como é que está andando o Michael Schumacher. O Häkkinen já andou ali na casa de 1,16. A última informação de volta do Schumacher era na casa de 1,18. E aí com a imagem aérea, você viu a passagem do Schumacher e vê como o Mika Häkkinen está se aproximando. 5 segundos e 22 milésimos. O Häkkinen que conseguiu abrir em relação ao Ralf Schumacher 6,164. E o Ralf vai mandando ver, sem problemas com o Frentzen, que está 14,600 atrás dele. Aí começa a briga. Frentzen e Verstappen. O Verstappen não chega no Frentzen porque está tendo que se defender do Herbert. Olha aí, ó, menos de meio segundo a diferença no cronômetro. É o Herbert que está atacando o Jos Verstappen pela 5ª posição. Kleber. Pois não, Reginaldo. O Schumacher baixou seu ritmo agora, né? Virando de 16,8, 16,6, ele acaba de completar essa 25ª volta, mas o Häkkinen responde incrível. 16,2 e agora acaba de fazer 15,7. A diferença já está em 4,1. Você vê que o Schumacher anda de forma um pouquinho mais agressiva, até preocupado com a aproximação do Häkkinen, que já vem sendo avisada pelo Häkkinen. Aquela corrida confortável do Michael Schumacher se transforma agora numa perseguição do Mika Häkkinen. Deu uma balançada a Ferrari, segura o Schumacher. Ele tem que acelerar, ele tem que agredir, fazer tempo, porque o Häkkinen vem forte atrás. Vai diminuindo a diferença. O Herbert continua perseguindo o Jos Verstappen. O holandês Verstappen é osso duro de roer também, é um piloto rápido, arrojado. Vai enfrentando firme. O Herbert está na 6ª posição com a Jaguar. Herbert no ataque, Verstappen na defesa. Vai a 5ª posição essa briga. E aí problema no carro da McLaren, hein? O carro de Mika Häkkinen parecendo ter problemas, o carro de Mika Häkkinen. Olha o fogo ali do lado esquerdo da parte traseira do Mika Häkkinen. Vai dar adeus à prova o finlandês. Parece que os deuses de Indianápolis do automobilismo são mais fãs do Schumacher, Reginaldo Leme. Você vê o Häkkinen com problema, é uma situação muito delicada para ele no campeonato, não tenha dúvida que vai ser um drama quando ele puder conversar com jornalistas, porque ele jamais imaginava sair de Indianápolis com 0 pontos, e aí então só pode torcer para que o Schumacher também tenha algum problema, porque se o Schumacher ganhar a corrida, a diferença vai para 8, faltando 2 corridas, aí a coisa fica mais para o alemão mesmo. Tudo que não estava no programa. Aumentava o seu rendimento, se aproximava do Schumacher, tirava a diferença. E olha o estado que ficou a McLaren. Os bombeiros, claro, trabalhando. A prevenção ali tinha um foco de incêndio ali na traseira do carro, do lado esquerdo do carro. Pode ter sido um problema de motor do Mika Häkkinen. Ele abandona o Grande Prêmio dos Estados Unidos, vinha fazendo uma ótima prova, estava mais rápido do que o Schumacher, estava chegando no Schumacher, ia brigar pela liderança. Agora Häkkinen, Salo, Button e Trulli são os pilotos que abandonaram. O público faz a sua saudação ao Mika Häkkinen, mas ele está fora. Ele simpaticamente ergue o braço, responde ao incentivo do público, mas
dentro da cabeça do Hakkinen deve estar passando essa situação delicadíssima que ele pode ficar dentro do campeonato. 80-78 na classificação, 2 pontos de vantagem para o Schumacher. Se o Schumacher mantiver essa ponta, soma 10 pontos, cai a diferença para 8, e aí eles vão para o Oriente, para o Japão e para a Malásia, com vantagem para o alemão. Kleber. Oi, Reginaldo. O Schumacher fica daquela situação em que você via ele nitidamente muito preocupado, até muito próximo do erro numa pista dessa, você vê agora ele absolutamente tranquilo, porque ele tem 12 segundos de vantagem e em relação ao irmão Ralf. E depois tem mais 15 em relação à frente. Claro que o Rubinho não está em condições de prestar qualquer ajuda, que está na 6ª colocação, mas a pior situação é da McLaren, com o Hakkinen fora e o Coulthard, que depois da punição está apenas na 10ª colocação. Nas provas finais do campeonato, Suzuka ainda favorece, de certa forma, a McLaren. Mas a Malásia é uma pista que no ano passado a Ferrari deu show. E o companheiro do Hakkinen, o Coulthard, também não está em condição de ajudar muito não, ocupa a 9ª posição com 43 segundos, ponto 6 atrás do alemão. E você viu também uma imagem infeliz para o Johnny Herbert, que vinha fazendo uma grande corrida, parou no box, teve que trocar o bico do carro e também se compromete na prova o inglês Johnny Herbert. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Agora é o segundo colocado, o Ralf Schumacher. Em primeiro está o Michael, em segundo o Ralf Schumacher. E uma diferença de 12 segundos, 583 milésimos do Michael para o Ralf. Ótima corrida da Williams. Williams que vai ter no ano que vem, além do Ralf Schumacher, o Pablo Montoya, que também já venceu nessa pista, correndo as 500 milhas de Indianápolis, o colombiano Pablo Montoya, o Juan Pablo Montoya, que volta para a Fórmula 1, agora pilotando a equipe Williams, pilotando o carro da Williams, ele que foi piloto de teste, foi para os Estados Unidos, ganhou o campeonato da Indy e vai voltar no ano que vem. Frank Williams acha que daqui a 2 ou 3 temporadas ele vai voltar a brigar pelo título. Mas nessa prova de Indianápolis vai fazendo uma ótima corrida a escuderia da Inglaterra, a Williams, ocupando aí a 2ª posição com o Ralf. O Button, o outro piloto da Williams, já abandonou. O problema com o Button foi uma pane no carro, ainda não se sabe o que. O Williams está vendo o que aconteceu, simplesmente apagou tudo o time do Button. Harald Frentzen é o 3º colocado. E a Alemanha que vai comandando a festa em pistas americanas. Primeira colocação para o Michael Schumacher, a 2ª para o Ralf e a 3ª para o Frentzen. Problema no sinal, rapidamente corrigido. Tudo aqui com as imagens de Indianápolis. E aí está o Harald Frentzen ocupando a 3ª posição. Agora mais tranquilo na 4ª posição o Verstappen. O 5º é o Villeneuve e o 6º é o Barrichello. Apertado ali pela Benetton. A Benetton parece ser do Alexander Wurz. O Barrichello está somando um pontinho, mas não está com vida fácil. Ele não consegue chegar no Villeneuve, ele não consegue atacar o Villeneuve. E todo mundo que chega atrás está conseguindo complicar. O Diniz ocupa a 7ª posição, então essa Benetton que está aí no meio do caminho é uma Benetton retardatária. O Wurz está em 15º, o Fisichella em 18º, é portanto uma Benetton retardatária, essa que está aí atrás do Rubens Barrichello. Menos mal para o brasileiro. Kleber, não foi um bom fim de semana para a Benetton e houve até uma discussão do Flávio Briatore com o Fisichella. O Briatore passou o ano todo criticando muito o austríaco Wurz. Ele chegou a falar que isso não era piloto para o nível de equipe da Benetton. Acabou aqui em Indianápolis criticando o Fisichella e elogiando o Wurz. E por coincidência, o que aconteceu hoje com o Antônio Pisoni, o piloto brasileiro, que tem contrato assinado como piloto reserva, como piloto de teste da Benetton, mas pode até ainda reivindicar aí um posto no ano que vem, quem sabe? O Pisoni acaba de conquistar o título de campeão da Fórmula 3 inglesa, numa corrida disputada em Spa, na Bélgica, em que ganhou o Thiago Monteiro, piloto português,
o Pisonia foi segundo e o Scheckter, que é o grande rival do Pisonia, foi apenas quinto. O Pisonia é campeão com 193 pontos, 46 a mais do que Scheckter e tem apenas 21 em jogo na última corrida que acontece em Silverstone. Antônio Pisonia é de 20 anos. Na comparação das voltas do Barrichello com o Coulthard, nas 3 últimas voltas, o Coulthard vinha mais rápido que o Barrichello, até que nesse momento o Barrichello conseguiu andar mais que o Coulthard. O Barrichello está em sexto, o Coulthard na 9ª posição. O Barrichello está 7,5 à frente do Coulthard. A diferença do sexto para o 9º colocado. Temos, portanto, 2 pilotos aí nesse espaço entre o Barrichello e o Coulthard. Num espaço de tempo pequeno, numa diferença de tempo pequena. O Diniz e o Pedro de la Rosa estão entre o Coulthard e o Barrichello. David Coulthard, que agora é o único representante da McLaren na pista. A McLaren perdeu o Mika Häkkinen com problemas. Mika Häkkinen abandonou quando estava na 2ª posição e pressionando o líder Michael Schumacher. Aí o Mika Häkkinen chegando ao box da McLaren. A expressão decepcionada do Mika Häkkinen. A corrida era boa, ele estava indo muito bem na prova, quando um problema tira o finlandês, líder do campeonato mundial, da corrida, e vai tirá-lo também, se o Schumacher se mantiver na ponta, da liderança do campeonato. Aí o David Coulthard na 9ª posição. O David Coulthard já teve que ficar 10 segundos no box, porque queimou a largada. Ele, que com 61 pontos é o 3º colocado no mundial. As arquibancadas lotadas em Indianápolis. 210 mil ingressos colocados à venda. Venda total. O público americano, que há 9 anos não se encontrava com a Fórmula 1. E há muito mais tempo, não é? Nunca se encontrou oficialmente com uma prova do calendário da Fórmula 1. Nesta pista de Indianápolis, mostra realmente todo o seu amor pela velocidade. A organização já está pensando em aumentar a carga de ingressos para o ano que vem. Eles esperam 300 mil pessoas na corrida de Fórmula 1 do ano que vem. Esse circuito que recebe 500 mil pessoas todo mês de maio, quando são disputadas as 500 milhas de Indianápolis. Uma cidade que vive basicamente do automobilismo. O seu fluxo turístico, todo ele, ou quase todo ele, tem muito a ver com a velocidade, com esse circuito aí. Schumacher com 14.472, aumentando a vantagem em relação ao irmão. Quase 14 segundos e meio a diferença do primeiro para o segundo colocado. E o Ralf Schumacher tem também muito conforto na sua 2ª posição em relação ao Frentzen, 17.9. O Verstappen é que está se aproximando do Frentzen, 1.6. Sem o ataque do Herbert, que parou no box, o Verstappen melhorou e foi à frente, encostou no Frentzen e traz junto com ele o Villeneuve e o Barrichello. Todos ali numa diferença de 1,5 segundos de um para o outro. Do Herbert para o Verstappen, do Frentzen para o Verstappen, do Verstappen para o Villeneuve e do Villeneuve para o Barrichello. Diferenças do 3º para o 6º colocado. Nesse trecho de baixa velocidade da pista, vai trabalhando o Heinz-Harald Frentzen. Frentzen, que não faz uma grande temporada, tem apenas 7 pontos no Campeonato Mundial, depois de no ano passado ter chegado nas últimas provas até com condições matemáticas de ser campeão do mundo. Esse ano o rendimento dele, o rendimento da Jordan, de uma maneira geral, não é dos melhores. Foram 7 pontos dele, 6 pontos do Trulli e apenas 13 pontos da Jordan no Campeonato Mundial de Construtores, o que vai deixando a equipe atrás da Benetton, da Williams, da Ferrari e da McLaren. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Frentzen, Verstappen, Villeneuve, Barrichello são os 6 primeiros. Agora mais assentadas essas posições, as primeiras colocações, depois de muita variação no começo da corrida. Pedro Paulo Diniz segue firme na 7ª colocação. De la Rosa é o 8º, Coulthard é o 9º, Irvine é o 10º, Zonta é o 11º colocado, Marc Gené é o 12º. A Benetton atravessada ali.
Schumacher volta a andar bem. 1:15.547. 1:15. O Fisichella, que tomou bronca do patrão, atravessou, volta para a pista, voltou ali na frente da Jordan. Vamos ver o momento em que o Fisichella entra já atravessando, saindo da curva errado, fazendo a tomada incorreta e saindo da pista o Fisichella. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Banco Real, cada vez melhor para você. E a Arrows também com problemas. Fora da pista uma Arrows. E a Arrows do Jos Verstappen. A Arrows do Jos Verstappen está fora da prova. Verstappen, que vinha na 4ª posição, abandona o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Barrichello sobe para a 5ª colocação. O Diniz sobe para a 6ª posição. Agora o Michael, o Ralf Schumacher, o Frentzen nas 3 primeiras colocações. Depois Villeneuve, Barrichello e Pedro Paulo Diniz. O Diniz está em 6º. E aí ele faz parte dessa dura batalha aí contra o De La Rosa e o Coulthard, os dois que correm atrás dele. O Diniz, aliás, Kleber, que está muito próximo de acertar com a Prost. Ele está ainda em conversação com a Sauber pediu mais alguns dias para definir a situação, mas ele continua muito próximo da Prost, a Prost que aqui em Indianápolis confirmou a utilização do motor Ferrari. Falta confirmar o câmbio Ferrari, porque uma coisa é essencial, a Sauber só passou a andar bem, ela já tinha motor Ferrari, só passou a andar bem depois que teve também o câmbio Ferrari. O David Coulthard está apertando o Pedro de la Rosa. O Coulthard agora é o 8º colocado. O Coulthard vai fazendo uma corrida, se recuperando, vai para cima e consegue a ultrapassagem. Fez boa manobra o Coulthard. Ultrapassa o Pedro de la Rosa. Já é o 7º colocado o Coulthard e tem à frente dele, logo à frente dele, o Pedro Paulo Diniz. O Coulthard vai partir para cima do Diniz e vai tentar voltar à zona de pontuação. Ele que ocupa agora a 7ª colocação. À frente do Diniz está o Barrichello. O Coulthard largou em 2º, veja a diferença de um para o outro. Ó. O do Barrichello para o Coulthard, 9.992. O Coulthard largou na 2ª colocação. Assumiu a ponta, mas queimou a largada. Aí o rendimento dele caiu, o Schumacher passou, também passou o Hakkinen. O Coulthard foi para o box, ficou 10 segundos no box por causa da largada queimada, volta agora, vem se recuperando, já ocupa a 7ª colocação. As velocidades do De La Rosa e do Villeneuve, passa agora o Villeneuve a 313,2 km por hora. De La Rosa com 331,8. Tem sido sempre muito veloz em todas as pistas a Arrows. E o Coulthard está atacando o Diniz. Diniz tentando defender ali a sua 6ª posição. Deu uma escapada ao Ralf Schumacher. Deu uma escapada ao 2º colocado da prova. Foi na grama, mas trouxe de volta o Ralf. Kleber. Oi. Mika Hakkinen deixou aqui o box da McLaren. Deve ter sido pressão do óleo, problema no carro do Hakkinen. E ele disse o seguinte: essa corrida ainda não acabou e nem mesmo a corrida pelo título. A informação do César Augusto ali captando todos os detalhes nos boxes de Indianápolis. Michael Schumacher, a corrida não acabou, mas o Schumacher está andando. Voltou a ter bom rendimento. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Frentzen, Villeneuve, Barrichello, Diniz. O Mika Hakkinen deve estar lá do box dando uma secada monstruosa para cima do Michael Schumacher. E olha como o Coulthard vem. E aí bem parecido mesmo com Indianápolis. É uma imagem que a gente se acostuma a ver nas provas de oval. Eles saíram do trecho do oval embutido no Pedro Paulo Diniz, o Coulthard. Diniz se defendeu o quanto pôde. E depois da curva, depois da retona da curva com o pé embaixo, quando a freada para entrar no circuito, num trecho mais lento do circuito, o Coulthard foi para cima, fez a ultrapassagem, deixa o Diniz para trás, assume a 6ª posição. Olha que linda imagem do David Coulthard vindo embutido no carro do Pedro Paulo Diniz, tirou ali para a direita,
tem a curva à direita, ganha a preferência, faz a tomada, retarda a freada e ultrapassa. E o Coulthard vai para cima do Barrichello, hein, Reginaldo? Parece que está rendendo bem a McLaren do David Coulthard. O carro anda bem, ele teve muito problema de tráfego, mas agora ele tem toda a condição de ir para cima do Barrichello, embora a diferença ainda seja de 10,6. Vamos observar o rendimento de Barrichello e de Coulthard nas próximas voltas. Olha, o Ralf Schumacher agora fazendo o seu segundo pit stop. Precisa ver se é em função dele ter saído da pista, mas o mais provável é que realmente tenha que fazer um segundo pit stop. E aí, talvez até leve alguma vantagem o Schumacher, que retardou o máximo dele. O Schumacher, o Ralf, fez a parada, trocou pneus, reabasteceu o carro e volta para a pista. Deu uma errada agora há pouco, estava rendendo muito bem a Williams. Ele volta na quinta colocação. Ou seja, o Barrichello ganha mais uma posição. Vai agora para a quarta colocação. O Barrichello, enquanto o Coulthard faz 1:15.042. O Coulthard faz a volta mais rápida da prova. Veja como o Villeneuve e o Barrichello chegaram no Frentzen. Aí são segundo, terceiro e quarto colocados. Roda Villeneuve na frente do Barrichello. Leva um susto danado o brasileiro, mas consegue tirar o Villeneuve do caminho e assume a terceira posição. Assume a terceira colocação Rubens Barrichello depois da rodada do Jacques Villeneuve. Veja como é o mais experiente em se tratando de Indianápolis, não evidentemente desse desenho do circuito, mas é vencedor das 500 milhas. Deu uma rodada na frente do Barrichello e o susto que leva o piloto que vem atrás. Foi muito hábil o Rubinho, saiu bem, sem ter que diminuir tanta velocidade, ele só tirou o pé ali, tirou de lado, claro que deu uma freada, até porque continuou de ré, indo em direção ao trecho por onde deveria passar o Barrichello. Agora, o Rubinho tem toda a condição de lutar com o Frentzen pelo segundo lugar, e a Ferrari, apesar do Mika Häkkinen ficar secando do lado de fora, tem grandes chances de fazer até uma dobradinha. Como disse o Mika Häkkinen, a corrida ainda não acabou. E pode ficar pior ainda para a McLaren. No Campeonato Mundial de Construtores, a McLaren tem 131 pontos, a Ferrari 127. Se der uma dobradinha, vão ser 16 pontos a mais na conta da Ferrari. A McLaren só pode pontuar com o Coulthard. As diferenças, o Frentzen está 3,3 à frente do Barrichello. Parece que melhorou um pouquinho o rendimento da Ferrari do Rubinho. Ele começa a andar melhor, vai para cima do Frentzen, tem tudo para atacar o Frentzen e tentar mais uma vez a segunda posição e repetir uma dobradinha da equipe Ferrari. Daqui a pouco, logo depois das emoções da Fórmula 1, as atrações da pesada do Domingão do Faustão estarão de volta. E depois do Faustão, o futebol do Campeonato Brasileiro, da Copa João Avelange, com Juventude e Vasco, Fluminense e Palmeiras. Tudo para você ficar ligado. Aí o Coulthard indo para mais uma parada. Já teve que parar para pagar 10 segundos, queimou a largada, agora faz a sua parada estratégica, troca pneus, abastece o carro, perde 9 segundos e 6 décimos e volta para a pista. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, abra, descubra, mudou ou não mudou? Voltando para a pista, o David Coulthard. E ele volta atrás do Michael Schumacher. O Schumacher que já passa o primeiro colocado, está dando uma volta em cima do David Coulthard, que é o 11º colocado depois dessa parada. Uma parada que estava no programa, mas acabou prejudicando mais uma vez toda a corrida do piloto escocês. O Schumacher tem uma diferença monstruosa de 38 segundos em relação ao Frentzen. O Barrichello vai tentando diminuir a vantagem que tem o Frentzen de 3,5. O Villeneuve, depois da rodada, se equilibra de novo e fica 3,079 atrás do Barrichello. Em quarto, o Villeneuve, em quinto, o Diniz 7,1. O Diniz estava sendo pressionado, já tinha perdido a posição para o Coulthard. Agora respira de novo, mas tem o Ralf Schumacher que vai voltar acelerando tudo. E quem está em sexto agora, Kleber, exatamente Ricardo Zonta, que só fez uma parada e que também veio subindo. Ele está
à frente do Genê, que é o 7º colocado, e está 7,5 atrás do Diniz, é o 6º colocado, o Ricardo Zotta. E você deve ter pensado comigo, né? O Ralf Schumacher vai acelerar quase tudo. Até agora ele não está acelerando nada. Problemas na Williams, mais uma parada do Ralf Schumacher, essa com mais de 24 segundos no boxe, fica comprometida a corrida do Ralf Schumacher. Problema ali, eles mexeram na lateral do carro, atrás ali do pneu dianteiro direito do carro do Ralf Schumacher. Reginaldo, você dizia no começo da corrida que a previsão que se divulgou era que as equipes estariam optando por uma parada. O Ralf já não conta mais, que ele parou 2 vezes. As paradas começaram muito cedo por causa da opção de trocar os pneus. A Ferrari sempre é muito secreta, né? Sempre esconde muito, tem sigilo para divulgar a sua estratégia. Mas será que a Ferrari tem mais uma parada para fazer com o Barrichello e com o Schumacher? Deve ter, Cleber, porque na verdade a previsão de uma parada só era sem contar com a chuva. Isso ainda quando estava todo mundo pensando em largar com o pneu de seco. Depois, mesmo largando com o pneu de chuva, também seria uma parada se não tivesse a pista secado. Como a pista secou, todo mundo antecipou a parada. Então, o plano de corrida passa a contar a partir da 6ª, 7ª, 8ª voltas, que foi quando todo mundo realizou o seu primeiro pit stop. Então, 1 segundo deve ser para todo mundo. O Schumacher foi o último, mas ainda assim na 15ª volta, quer dizer, não dará para completar 73 sem uma nova parada. Uma volta pela pista de Indianápolis a bordo da Ferrari de Rubens Barrichello. Muito lindo, hein? Acelerando, agora mudando as marchas, passou ali no muro, rasgando o retão, vem o Barrichello. Tem que ser resistente o motor, né? O giro vai lá em cima, o pé lá embaixo. E a reta é tão grande que os pilotos estavam encontrando dificuldades que dá tempo do freio esfriar até a próxima curva. Então ele não está no ponto certo ali, era uma preocupação das equipes. Aí o momento da redução, ele vai chegando no trecho mais lento do circuito e vai encostando no Frentzen. Essa briga vale o 2º lugar e a diferença de tempo na passagem aqui na reta foi de apenas 9 décimos. E uma imagem muito feliz da transmissão da prova. Essa volta a bordo do carro do Barrichello. Ah, vem de novo o trecho das 500 milhas. Curva inclinada e tudo, muro perto. Maravilha, são 926 metros de reta, depois da curva em alta velocidade, vai dando quase 1,3 km de pé lá embaixo. E a diferença caiu, toda essa velocidade do Barrichello que você curtiu lá dentro do carro, arrepiando. Traz o Rubinho para cima do Frentzen, ele vai brigar pela 2ª posição. O Schumacher largou, tá lá na frente, o Frentzen se defende, o Rubinho chega. A diferença no cronômetro a menos de meio segundo, 458 milésimos. O público de Indianápolis, de olhos bem atentos no duelo Barrichello-Frentzen. Você ligado na Globo em todo o Brasil, torcendo pro Barrichello. E vai para cima, e pode conquistar a 2ª posição na prova. Tem uma passada ali em cima da zebra. O Frentzen. Barrichello vai tentando encostar. Foi depois desse trecho aí de altíssima velocidade, por exemplo, que o Coulthard ultrapassou o Diniz. E aí o Pedro de la Rosa da Arrows abandonando o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Tá fora o de la Rosa. A briga continua. O ataque de Barrichello vai para cima do Frentzen. Lembrando
daquele acidente na última corrida provocado pelo Frentzen, quando o Rubinho criticou muito o alemão. Um acidente lá na Itália que causou a morte de um bombeiro e deixou o Frentzen naturalmente terrivelmente abatido. Circulava bem cabisbaixo por Indianápolis. Aí vai bem lento também, abandonando o Giancarlo Fisichella. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. O grito do motor da Ferrari é sensacional. E o Barrichello vai para cima. O Villeneuve vem junto, vai tentando também aproveitar e ganhar um pouco de espaço. Estava 2,2 atrás do Barrichello. O Frentzen se defende, o Barrichello ataca. Logo depois do futebol, voltam as atrações do Domingão do Faustão. O Barrichello está 2,189. Logo depois das emoções da Fórmula 1, tem o Domingão do Faustão. E aí sim, tem as emoções do futebol. Com o Campeonato Brasileiro, com o Juventude Vasco, com o Fluminense e Palmeiras. Schumacher, Frentzen, Barrichello, Villeneuve, Diniz e Zonta. Quinto lugar o Diniz, sexto lugar o Zonta, terceiro o Barrichello, os 3 brasileiros entre os 6 primeiros. Ferrari se prepara. Vai ter parada da Ferrari. O Schumacher está 40 segundos na frente do Frentzen e o Barrichello está ali, colado no Frentzen, brigando. Tudo indica que o Michael Schumacher será o primeiro a fazer o seu trabalho de boxe. Jordan também pronto. Ou então vão os dois juntos agora. Outra possibilidade. Frentzen e Barrichello, os dois parando ao mesmo tempo. Frentzen é o segundo colocado, Rubinho é o terceiro. Recuperou-se na corrida o Barrichello. Na largada ele perdeu posições, chegou a andar em 8º. Agora está ali perto do Frentzen, brigando pela segunda posição. E o Michael Schumacher vem para o box. Michael Schumacher vem fazer a sua segunda parada. Líder da prova que na primeira parada demorou apenas 7 segundos. Só o abastecimento agora. 7,7. Volta o Schumacher. Que está com tudo para levar 10 pontos para casa. Para somar mais 10 pontos, pular para 88 pontos. O Mika Häkkinen abandonou a prova quando estava na segunda posição, perseguindo forte o Schumacher. Häkkinen abandonou. Häkkinen não pontua. O Schumacher mantendo essa primeira posição, volta à liderança do Mundial e fica 8 pontos à frente do Mika Häkkinen. A Ferrari já fez a sua segunda parada com o Schumacher. Daqui a pouco deve acontecer a parada do Barrichello. Ele continua perseguindo o Harald Frentzen. A diferença que só o cronômetro mesmo pode determinar, olha, de 317 milésimos. O Rubinho chega, encosta, não conseguiu ainda a posição ideal, a tomada ideal para tentar a manobra de ultrapassagem. O Villeneuve vem junto porque o Frentzen vai fazendo uma pilotagem defensiva, diminui o ritmo e aí se aproveita quem vem atrás, no caso o Villeneuve. Foi pro box o Frentzen. Foi pro box o Frentzen, assume a segunda posição o Barrichello. Estava pronta a Ferrari para o Schumacher. Estava pronta a Jordan, vem aí o Frentzen. Está chegando lá no box o alemão Harald Frentzen. Vem também lentamente agora a Minardi. O trabalho da Jordan com o Frentzen. O Barrichello assumiu a segunda posição. O Barrichello tem mais uma parada. É o que se imagina para fazer. Vem aí daqui a pouco então a segunda parada do Rubinho. O Villeneuve está colado nele.
O Rubens Barrichello agora é o segundo no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Realmente os ares americanos são bons para o automobilismo brasileiro, Reginaldo. Vitória, a primeira do Emerson, a primeira do Piquet. O Senna ganhou o último Grande Prêmio aí. E hoje temos os 3 brasileiros entre os 6 primeiros. O Barrichello agora em segundo. O Zonta está em sexto, o Diniz em quinto. O Emerson, dia 4 de outubro de 1970, a primeira vitória brasileira na Fórmula 1, e o Piquet, a primeira vitória dele em 1980 em Long Beach. O Emerson no Watkins Glen, o Piquet em Long Beach. Agora, que eu me lembre da última vez em que 3 brasileiros chegaram ao pódio, marcaram pontos numa corrida, foi na Inglaterra em 88, Senna primeiro, Gugelmin quarto e Piquet em quinto. Quem sabe hoje nós não teremos de novo os 3 brasileiros, os 3 da Fórmula 1 na zona de pontuação. E vem o Jacques Villeneuve, que estava ali atrás do Barrichello para o box. Olimpíadas 2000, a Globo é mais, Brasil. Celta, venha conhecê-lo na sua concessionária Chevrolet. Kleber. Oi. Problema no pit stop do Genet. Ele errou o ponto da freada ou algo aconteceu com o carro, ele atropelou um mecânico. Mais um acidente na Fórmula 1, agora envolvendo o espanhol Marc Genet, atropelando um mecânico na hora do pit stop da Minardi. César Augusto está ali no box. E daqui a pouco vai trazer outras informações sobre a condição do mecânico que acabou atropelado ali pelo Marc Genet. Villeneuve está voltando na 4ª posição. Ele estava em terceiro atrás do Barrichello, perdeu uma posição com o seu pit stop. Está em 4º agora. Depois de 52 voltas, Schumacher, Barrichello, Frentzen, Villeneuve, Coulter e Diniz. Saiu ali da zona de pontuação o Ricardo Zonta. O Barrichello está 26,6 à frente do Villeneuve, o segundo para o quarto. Tem aí no meio deles o Frentzen e o Barrichello tem mais uma parada para fazer. É exatamente por isso, Kleber, que ele não pode perder tempo agora. Embora com o pneu já bastante gasto, é o momento em que ele tem que acelerar bastante para que a vantagem que ele tem em relação ao Villeneuve não faça com que ele perca uma posição quando entrar no box. É essa a diferença que eu ia te perguntar, Reginaldo, do Barrichello para o Frentzen. São 30,3. 30,3. Para o Frentzen é 30,3 e depois mais 1,9 em relação ao Villeneuve. Quer dizer, na verdade, no total dá 32,2. E pelas contas das equipes, rolou por aí o assunto de com quanto tempo os carros estão perdendo na entrada, no trabalho de boxe e na saída. Ó, vem o Rubinho. É um pit stop muito rápido, cara. Então vem o Rubinho. Ele tem 30 segundos à frente do Frentzen. Aí a diminuição da velocidade, o limite da velocidade de boxe. O boxe da Ferrari é aqui, um dos primeiros na entrada do box. O Barrichello está fazendo o seu pit stop, ele está na segunda posição. Fica a expectativa para o trabalho da Ferrari, é um bom trabalho de 7,4. Vai embora o Rubinho para voltar na segunda posição. O Frentzen é quem vai ameaçar essa segunda posição do Barrichello. Volta o piloto brasileiro. Vem o Rubinho, vem ali o Frentzen. O Rubinho vai voltar à frente do alemão. O bom trabalho da Ferrari. A volta de Barrichello. Agora tem que se segurar na pista. Com a estratégia feita, bem executada. O Barrichello tem tudo para se manter aí nessa posição. Por enquanto com dobradinha da Ferrari. Rubens Barrichello, que é o 4º colocado no campeonato, tem 49 pontos. O Rubinho está na segunda posição, dando dobradinha da Ferrari. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Kleber. Oi. O piloto atropelado pelo Genet foi o Sandro Parrini. Mas está tudo bem com ele, o mecânico foi o Sandro Parrini. E está tudo bem com ele, machucado só na perna direita, mancando um pouquinho, está sendo atendido aqui por uma ambulância atrás do box da Minardi, mas nada grave.
Aí a informação do César Augusto, e você está revendo aí o momento em que o Genê chega, está entrando no box, está fazendo já a sua aproximação para o trabalho e pega a perna do mecânico. O primeiro mecânico ali conseguiu driblar o Genê, o segundo não deu. O Genê pegou o mecânico da Minardi, o Sandro Parrini, mas vem a informação dos males, acabou sendo o menor, ele está sendo atendido, machucou a perna, está mancando um pouco, mas tudo bem com o Parrini, podia estar melhor, evidentemente, mas aconteceu o acidente. Aí a gente vai a bordo do carro da BAR, do carro do Jacques Villeneuve. Villeneuve que ocupa a 4ª posição, ele está atrás do Harald Frentzen, o alemão da Jordan, faltando 18 voltas para o final do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. O reencontro da Fórmula 1 com os Estados Unidos. E a presença dos carros mais sofisticados, dos melhores pilotos do mundo, com a tradicionalíssima pista de Indianápolis. E logo depois da Fórmula 1, as atrações do Domingão do Faustão estão de volta. E às 6 da tarde a bola rola no Campeonato Brasileiro. Juventude, Vasco, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense, para continuar líder do campeonato, recebe um Palmeiras que vem empolgado. Venceu na Mercosul quarta-feira. Tem ido bem fora de casa o Palmeiras. Joga mais fora do que dentro de casa. O Villeneuve vai se aproximando do frente, a diferença de 1 segundo, 174 milésimos. Quando eles passaram ali, completando a volta. Aí o Villeneuve vai tentando se aproximar, vai tentando na próxima parcial diminuir essa vantagem do Frentzen. 1,235. O registro agora da vantagem. E o Schumacher está ali, na frente, passeando na pista de Indianápolis, contando com toda a admiração do torcedor. O Schumacher que também ficou muito empolgado com a reação do público, com a manifestação dos americanos para com ele. Schumacher dizia: eu costumo andar aqui nos Estados Unidos, já vim algumas vezes aqui, ninguém me reconhece muito. Nesse fim de semana estou encontrando um público apaixonado também pela Fórmula 1. Ele e o Rubinho chegaram a comparar Indianápolis a Monza, ao clima de Monza, que é a casa da Ferrari. O David Coulthard também fez essa comparação com uma ressalva. Pelo menos aqui não é todo mundo que torce para a Ferrari. Foi o alívio do David Coulthard. Mas é sem dúvida muito grande a torcida Ferrari, porque em toda grande cidade americana há um fã-clube Ferrari. E eles se associam para vir à corrida, compram ingressos com 1 ano de antecedência, organizam caravanas e lotam um setor inteiro de arquibancada. A mágica da Ferrari em todo o mundo, também nos Estados Unidos e, claro, em Indianápolis. E a dobradinha vai acontecendo, o que vai então levar o público mais à loucura ainda. O público que está feliz de encontrar a Fórmula 1 vai não só curtindo a velocidade da principal categoria do automobilismo mundial, como também vai acompanhando uma dobradinha da Ferrari com Michael Schumacher em primeiro e Rubens Barrichello em segundo. E o Villeneuve vai se aproximando do Frentzen. A diferença já é de 734 milésimos, a diferença já é de menos de 1 segundo. É a segunda vez que alguém se aproxima assim do Frentzen para atrapalhar a vida do alemão. O Barrichello chegou e não passou. Agora é o Villeneuve. O Frentzen quietinho, vai ficando ali na dele, está na terceira posição. É diferente o barulho do motor da BAR para o da Ferrari, mesmo sendo um Honda que empurra a BAR. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Banco Real, cada vez melhor para você. Você falou da diferença de ronco de motor, cara. O ronco da Ferrari sempre foi diferente. Mesmo agora em que os carros todos têm 10 cilindros, os motores têm 10 cilindros, o ronco da Ferrari é diferente. Mas na época dos 12 cilindros, o motor que a Ferrari tradicionalmente usou durante muitos anos, o barulho era ainda mais gritante e era aquela coisa que diferenciava a Ferrari de todos os outros, até para quem ouvia uma corrida pelo rádio. E isso ficou muito famoso porque tinha
Por exemplo, na Inglaterra, onde se vende tudo de automobilismo, vende-se CDs gravados, na época era fita cassete, né? Gravados com o ronco dos carros e o da Ferrari diferenciando-se dos demais. A Ferrari que lidera o Grande Prêmio dos Estados Unidos, com Michael Schumacher, o Barrichello está na segunda posição. A Ferrari que vai partindo para recuperar a liderança no Campeonato Mundial de Construtores. Hoje, a vantagem é da McLaren. A McLaren tem 131 pontos contra 27. A Ferrari que vai também levando novamente o Schumacher para a liderança do Mundial. Com essa posição de momento, ele vai passando 8 pontos à frente do Mika Häkkinen para decidir tudo nas duas provas lá na Ásia, no Grande Prêmio do Japão, que acontece dia 8 de outubro, e no Grande Prêmio da Malásia, que fecha a temporada 2000, dia 22 de outubro. A Ferrari que vai buscando conquistar o título mundial de pilotos, o que não acontece desde 1979, quando o sul-africano Jacques Scheckter foi campeão do mundo. Kleber, o Diniz acaba de entrar no box, deixa sua quinta colocação, vai para o box, é uma parada não prevista, deve haver um problema maior, embora já esteja saindo, mas de qualquer forma ele perde a posição que tinha. E o Zonta agora é o sexto colocado. Saiu um brasileiro da sexta posição, assumiu outro. A diferença do Schumacher para o Barrichello, 39,9. Está em sexto agora o Zonta. Também vai fazendo uma boa corrida ao Zonta. Se o Villeneuve está bem na parada, está na quarta colocação, o Zonta está em sexto, ou seja, o carro da BAR rende e o Ricardo Zonta também faz bem o seu trabalho. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, abra, descubra, mudou ou não mudou? Schumacher, Barrichello, Frentzen. Os três primeiros colocados, os pilotos que estão indo para o pódio. O Diniz voltou na 10ª colocação, depois desta última parada dele nos boxes. Rubens Barrichello que largou na 4ª colocação. Veja a comparação das voltas do Schumacher com o Barrichello, as 3 últimas voltas. Na última, o Barrichello mais rápido, em todas o Barrichello mais rápido, né? Nas voltas 57, 58 e 59, o que até perfeitamente explicável, né, Reginaldo? O Schumacher está lá na frente com uma vantagem muito grande, já está administrando esse final de prova, enquanto o Rubinho tenta se aproximar e tenta não dar chance para o Frentzen e o Villeneuve que vem atrás dele. O Rubinho também consegue uma diferença tranquila, uma vantagem tranquila de 5,6 em relação ao Frentzen, e o Villeneuve está nessa briga com o Frentzen aí, que disso tudo pode dar, né? Pode acontecer qualquer coisa. Em relação ao Schumacher, o Rubinho está 37,4 atrás, o que dá à Ferrari uma tranquilidade muito grande pensando no campeonato. Essa vitória do Schumacher era tudo que a Ferrari queria. A Ferrari que há 43 anos não conseguia 7 vitórias no ano, já conseguiu as 7 e agora luta pela 8ª vitória nessa temporada. E vai pintar mais uma dobradinha, como pintou na abertura da temporada, quando o Michael Schumacher venceu a prova e o Rubens Barrichello ficou na 2ª posição. Teve mais uma dobradinha da Ferrari esse ano, né? Teve uma dobradinha no Canadá. Também uma dobradinha da Ferrari no Canadá. Foram 2, então, uma na Austrália e uma no Canadá. As 2 vezes em que a Ferrari fez primeiro e segundo lugares, sempre com o Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo. O Barrichello que conseguiu esse ano a sua primeira vitória no Grande Prêmio da Alemanha. Também comemorou a sua primeira vitória, tirou esse peso do ombro e vai, como já tem sido dito ao longo da temporada, fazendo uma ótima primeira temporada, uma das melhores primeiras temporadas de um piloto numa Ferrari. Já é o companheiro de equipe do Schumacher que conquistou mais pontos, vem fazendo o seu trabalho, o Barrichello conquistando a primeira vitória. Ele está com 49 pontos no campeonato. E aí a Jordan, é o Mazzacani fora, não é a Jordan, não é o Mazzacani, é a Minardi do Mazzacani que está aí parado. O Mazzacani que deu um trabalhão hoje pro Mika Häkkinen, mas hoje pelo menos ele estava lutando por posição, né? Ele estava lá na frente, agora está fora. A Ferrari tenta então a sua 3ª dobradinha no ano, contra 4 obtidas
4 dobradinhas obtidas pela McLaren. Agora, com os 16 pontos que a Ferrari marcaria nesse campeonato, nessa corrida, e o Kuta, por enquanto, está em quinto, quer dizer, marcaria apenas 2 pontos, a Ferrari é que dá a grande virada no campeonato de construtores. E aí já com uma diferença até difícil da McLaren alcançar. A Ferrari foi campeã no ano passado de construtores, embora o Irvine, porque o Schumacher se machucou no meio do ano, o Irvine tenha perdido o campeonato para o Hakkinen, campeonato de pilotos. O Hakkinen que está tentando esse ano ser o primeiro piloto da Fórmula 1 a conquistar um tricampeonato consecutivo mesmo. 3 anos seguidos ganhando o título mundial. Ele que é campeão de 98, campeão de 99 e está brigando pelo título do ano 2000 nessa prova nos Estados Unidos. Não levou sorte, vinha bem na segunda colocação, vinha diminuindo a diferença do Schumacher para ele, mas teve um problema com a pressão do óleo, provavelmente, e acabou abandonando o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Deixando aí o Schumacher na primeira posição, com o Rubens Barrichello em segundo, o terceiro colocado é o Frentzen, o quarto é o Villeneuve, a quinta colocação é de David Coulthard, em sexto está Ricardo Zonta. O Pedro Paulo Diniz ocupa a 10ª posição, faltando 10 voltas para o final da prova. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Kleber, o Hakkinen tenta ser o primeiro tricampeão seguido depois de Fangio, né? Um feito que só foi conseguido pelo Fangio até agora na Fórmula 1. Se igualar então ao Fangio, né, que tem 5 títulos mundiais, o Hakkinen tem 2, o Schumacher tem 2. São os pilotos que estão aí tentando escrever mais forte ainda os nomes na história da Fórmula 1, eles que já são pilotos consagrados. Ser bicampeão de Fórmula 1, ser campeão de Fórmula 1 é para poucos, e dirá bicampeão, tri, como são Senna, Piquet, Stewart, e tetra só o Prost e penta apenas o Fangio. Esse ano provavelmente teremos um novo tricampeão, né, já que a briga fica aí entre o Mika Hakkinen e o Michael Schumacher. O Villeneuve continua se aproximando, continua apertando, uma diferença de menos de meio segundo dele para o Frentzen, mas todo mundo chega e ninguém passa o Frentzen. E o Villeneuve tirou o pé total agora, porque o Frentzen inesperadamente parou ali no meio da curva, e o Villeneuve, para não bater, tirou o pé. Olha como na curva ele se aproxima novamente. Michael Schumacher continua com mais de 33 segundos à frente do Barrichello, que aumentou a sua diferença para o Frentzen. O primeiro e o segundo colocados em situações confortáveis. O Frentzen é que vai tendo trabalho aí para manter essa sua terceira posição. O Frentzen é o terceiro, o Villeneuve é o quarto. A diferença é muito pequena. Todo mundo acompanha com atenção a passagem dos dois. O Villeneuve tenta se aproximar, não consegue ainda uma aproximação. Agora sim ele vai para a ultrapassagem e vai. Consegue, mas no X. Ele veio muito rápido. Talvez tenha demorado um pouco para pegar o vácuo do Frentzen e fazer a manobra. Quando saiu, a curva estava em cima, não deu para frear, foi para a grama e tomou o troco, Reginaldo. Ele saiu onde não se esperava mais, veja só. Já está chegando o final da curva e ele sai muito rapidamente quando o Frentzen já estava freando. Aí não dava mesmo. Você viu o pneu dele saindo fumaça ali, deu uma fritada no pneu já dentro da curva. Chegou, ele demorou para chegar. Agora quando chegou, o Frentzen já tinha tirado o pé. Por isso que ele passou feito uma bala pelo Frentzen. O Frentzen freou para fazer a curva e ele não fez. Não tinha jeito. O pneu frito ele já estava dentro da curva. E ainda bem que tem a área de escape ali, que é a pista do oval, né? Deu uma passeadinha ali na pista do oval, voltou pela grama e continua aí na quarta posição o Jacques Villeneuve. Que fez história no automobilismo americano, conquistando o título da Fórmula Indy em 1995, ganhando as 500 milhas de Indianápolis. E também é um campeão mundial de Fórmula 1, o título conquistado em 1997, pilotando o carro da Williams. Você viu agora há pouco ao fundo aí, Kleber, exatamente aquela arquibancada, aquela tribuna que a gente dizia que é toda tomada por membros dos fãs-clube Ferrari de várias cidades dos Estados Unidos. E esses membros do fã-clube Ferrari estão vibrando. Aí a rodada do carro da Prost. O Alesi dá uma rodada, fica na grama.
Pelo jeito vai abandonar o Jean Alesi, que estava na 8ª posição. Esses membros do fã-clube Ferrari que estão aí acompanhando a corrida, enquanto você vê de novo, ele rodou porque teve problema, né? Pelo jeito o motor estourou, veio o óleo no pneu, na própria roda, ele rodou e foi para fora o Jean Alesi. Os torcedores da Ferrari estão vibrando aí hoje porque está tendo dobradinha da Ferrari. O Michael Schumacher está na primeira posição, o Rubens Barrichello ocupa a 2ª colocação. Rubinho largou em 4º, perdeu posições, chegou a andar lá na 8ª posição, veio se recuperando e agora ocupa a 2ª colocação. O Schumacher é o primeiro, o Barrichello é o 2º. A Ferrari vai partindo para completar, para fazer a 3ª dobradinha no ano. Fez na Austrália, fez no Canadá e está fazendo nos Estados Unidos. A McLaren já tem 4 dobradinhas no ano. O Schumacher anda num ritmo agora bem mais sossegado, já está administrando mesmo essa vitória, entre aspas, que ele já vê e que o deixaria muito feliz depois da comemoração toda que ele fez ao conquistar a pole. Imagine ao ser o primeiro vencedor, o primeiro piloto de Fórmula 1 a ganhar um grande prêmio de Fórmula 1 aqui em Indianápolis. E o Rubinho vira muito mais rápido, tanto que a diferença cai para 29 segundos. Para o Michael Schumacher, faltando 6 voltas para o final da prova, ser o primeiro vencedor de Indianápolis é um prêmio, né? Pelo piloto que é considerado, quase que inquestionavelmente, o principal talento dessa geração da Fórmula 1, um bicampeão que conseguiu títulos pela Benetton. O Alesi está voltando aí para o boxe, o mais experiente dos pilotos em atividade. Para o Schumacher, venceu uma prova em Indianápolis, não há dúvida, um grande prêmio, uma marca histórica para o alemão, para esse talento da Fórmula 1, guiando uma Ferrari, ganhando em Indianápolis, reassumindo a liderança do Campeonato Mundial e ajudando a equipe com os seus 10 pontos a voltar a ser líder do Mundial de Construtores. Uma jornada memorável para a Ferrari e para o Schumacher. Os pilotos se encantaram em conhecer Indianápolis, mas também Indianápolis se encantou com a Fórmula 1. E o Schumacher obter essa colocação é um prêmio para a carreira e era tudo aquilo que o torcedor americano queria ver. O torcedor americano gosta muito de ídolos. E o Schumacher é o grande ídolo que ele tem, que ele ouviu falar um dia na Fórmula 1, muito mais do que o Mika Häkkinen. Então isso é a consolidação do nome de Michael Schumacher aqui em Indianápolis perante o público americano. O que quer dizer? Tudo aqui é diferente do que se vê normalmente na Fórmula 1. A forma do americano encarar a corrida, a forma de organizar, tipo de pista. Agora, o rei é o mesmo em qualquer lugar, continua sendo o Schumacher. Daqui a pouquinho, logo depois das emoções da Fórmula 1, as atrações do Domingão do Faustão, e o Faustão vai conversar com a Ilma, participante do programa No Limite, e a Ilma vai conversar com um filho dela, que ela não conhece. Vão ser apresentados a Ilma ao filho hoje, daqui a pouco, no Domingão do Faustão. Assim que terminar as emoções do Grande Prêmio, os dois vão conversar já no Domingão do Faustão. Frentzen e Villeneuve, na última volta, bem mais rápido o Villeneuve, 15.1 a 15.8. E assim sempre, nas outras voltas, na 67, olha, é o Schumacher que está dando uma escapada ali. O Schumacher deu uma escapada. Escapa o Schumacher, é que ele tem são vários aspectos, né? Ele tem uma vantagem muito grande sobre o Barrichello, de 29 segundos. Ele é o Schumacher líder do Mundial, contra o Barrichello em segundo. Mas veja aí o momento que o Schumacher faz a curva, pega a zebra, e aí roda, perde o carro e dá uma rodada ao Schumacher. O rei é o rei em qualquer lugar, mas também erra, né, Reginaldo? Ele pegou a zebra ali, que é um pouquinho alta, chegou até a pegar um pouquinho da grama, tá molhado ali, e ele perdeu a traseira, quer dizer, não deu para controlar. Curva de baixa velocidade, você viu que ele conseguiu voltar rapidamente à pista, e a diferença, essa diferença tem que estar errada. 26 aí não é o que você viu. 26.0 era a diferença no momento da rodada. Eu vou dizer para você daqui a pouquinho, mas a diferença já está em 15.8, aí 15.818, a diferença de Schumacher para Barrichello. Nada para preocupar, até porque o Barrichello está ali também para ajudar o Schumacher no campeonato. O Schumacher escapou, levou um susto, deu um susto para os seus torcedores, chegou a dar um bocadinho de esperança para aquele que torce para o Barrichello, porque ele vem na segunda posição, mas
Voltou à pista o Schumacher e tem aí a sua boa vantagem, caminhando para conquistar mais uma vitória na temporada. O Barrichello tem uma boa vantagem de mais de 7 segundos sobre o Frentzen. O Villeneuve segue aí atrás do Frentzen, mas parece também que o Villeneuve começa a se contentar com essa quarta posição. Já não vê mais, faltando 4 voltas, a perspectiva, a possibilidade de partir para cima do Harald Frentzen e conquistar essa terceira posição. Ele está ali, está na espreita. Já teve muito mais na ofensiva, já atacou muito mais o alemão Harald Frentzen, o canadense Jacques Villeneuve. São o terceiro e o quarto colocados. A quinta posição é de David Coulthard, o escocês da McLaren. E na sexta posição está o brasileiro Ricardo Zonta. A diferença já teve até na casa de 4 décimos, agora está em 6. O Coulthard, que é o quinto colocado, você vê aí o David Coulthard. Lembrando sempre, ele largou na segunda posição, assumiu a ponta da largada, deixou o Schumacher para trás, perdeu o rendimento. O Schumacher passou, o Hakkinen passou e o Coulthard queimou a largada. A queimada na largada do Coulthard fez com que ele parasse 10 segundos, fosse punido com 10 segundos no box. Por isso fez uma corrida de recuperação, andou na 11ª posição, aí veio ganhando posições e chega agora a essa quinta colocação. Kleber, faltando 2 voltas e meia para a final da corrida, é muito provável que o Villeneuve parta para um ataque definitivo agora. E conhecendo Villeneuve e Frentzen, o Frentzen dos últimos tempos, que tem cometido muitos erros, é uma possibilidade do Zonta ganhar posições. Por exemplo, o Zonta corre em sexto, também tranquilo que ele tem 22 segundos em relação ao Irvine, de diferença para o Irvine. Então, o sexto lugar é tranquilo para o Zonta, mas pode sair no lucro aí, dependendo dessa briga do Villeneuve e Frentzen. Está indo a bordo do carro do Villeneuve. Foram ali, eles não passam tão rente ao muro assim, né? O próprio Schumacher chegou a dizer isso. A gente passa perto do muro, eu preferia, disse o Schumacher, passar mais longe, mas não chega a ser assim tão perto do muro, como às vezes a gente vê os carros da Fórmula Indy, até lá em Mônaco. Às vezes eles andam mais perto de guarda-reio, do muro lá em Mônaco, do que estão andando em Indianápolis. Mas esse trecho é espetacular. A velocidade, a aceleração total, o giro do motor lá em cima. É um trecho muito bonito da prova. E o Frentzen vai ter que se defender de novo, parte outra vez o Villeneuve. São as voltas finais do Grande Prêmio. O Grande Prêmio dos Estados Unidos chegando ao seu final e trazendo o Michael Schumacher para mais uma vitória. É a última volta. Michael Schumacher, que começou a temporada do ano 2000 com 35 vitórias na carreira. Michael Schumacher, que já venceu 6 provas este ano, está indo aí para sua 7ª vitória no ano 2000. Vão ser 42 vitórias na carreira de Schumacher. 42 vitórias com esta que ele está conquistando em Indianápolis. Esta muito mais saborosa, uma vitória histórica que marca a Fórmula 1 em Indianápolis, a principal categoria do automobilismo mundial no circuito mais famoso do mundo. E o piloto considerado o melhor da geração da Fórmula 1 vai conseguir a vitória. Largou na pole, já soma a 5ª pole da carreira, perdeu a primeira posição, recuperou e vem para delírio da Ferrari, para a festa de Schumacher, da equipe italiana. Vai cruzar Michael Schumacher, o alemão. Michael Schumacher vence o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Vence a corrida em Indianápolis. Vence nos Estados Unidos na volta da Fórmula 1 em 1 hora 36 minutos e 30. Com uma média de 190, 239 por hora. Depois vem Rubens Barrichello para fazer vibrar ainda mais a equipe Ferrari e o torcedor brasileiro. Mais uma dobradinha, a terceira dobradinha da Ferrari no ano. Outra vez Barrichello no pódio lá na 2ª posição. Em terceiro Frentzen, em quarto Villeneuve. Vem para cruzar na 5ª posição o David Coulthard. E na 6ª o Ricardo Zonta. Mais um brasileiro pontuando
Ricardo Zonta marcando o seu ponto na Fórmula 1. Ricardo Zonta marcando o seu terceiro ponto na Fórmula 1. Ricardo Zonta. Uma festa que tem uma boa participação brasileira no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Aí estão as bandeiras da Ferrari, da Itália, tremulando. E também a bandeira do Brasil. Em todos os circuitos do mundo também tremula a bandeira brasileira. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, Frentzen em terceiro, Villeneuve em quarto, Coulthard o quinto, Zonta o sexto. Daqui a pouco a gente volta com toda a festa do pódio. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Para você ligado na Globo, nós estamos de volta com as imagens ao vivo de Indianápolis, nos Estados Unidos. O Rubens Barrichello chegando, cumprimentando o Michael Schumacher. Vem aí também o Frentzen, a vitória da Ferrari, a vitória de Schumacher e a dobradinha da Ferrari. Barrichello e Schumacher cumprimentando e sendo cumprimentados pela equipe italiana. Uma grande corrida do Barrichello, uma ótima corrida do Schumacher. Para o Barrichello também um momento excepcional na carreira. Fazer mais uma dobradinha, chegar de novo na segunda posição, ir lá em cima do pódio e em Indianápolis, com esse detalhe que é importantíssimo nessa vida da Fórmula 1. Tentar ouvir o Rubinho aqui, segundo lugar na volta do Grande Prêmio dos Estados Unidos, bom demais. Bom demais, acho que tá bom. Hoje a vitória era do Michael, ele fez a estratégia toda certinha, eu escolhi o pneu um pouquinho cedo demais, pneu seco, o final tá muito bom. Aí o Rubinho que agora vai pro pódio. Registrando o César Augusto, a presença do Rubens Barrichello, eles vão pro pódio. Michael Schumacher assume a liderança do Mundial com 88 pontos. O Hakkinen fica com 80, o Coulthard com 63, o Rubinho com 55. O abraço do Schumacher e o beijo na Corina, a esposa dele, e no Jean Todt, o diretor da Ferrari. No Mundial de Construtores, a Ferrari volta a ser líder com 143 pontos, 10 a mais do que a McLaren. Depois tem a Williams com 34, a Benetton com 20, Jordan e BAR com 17 pontos. Uma corrida que marcou a segunda posição de Barrichello, uma sexta posição de Zonta, que vem para 3 pontos agora no campeonato, e o Diniz chegando na 10ª posição, o brasileiro Pedro Paulo Diniz. Festejadíssimos, Schumacher e Barrichello. Schumacher, Barrichello, Frentzen, Villeneuve, Coulthard, Zonta, os 6 primeiros colocados. Barrichello pegou ali uma bandeira, vai pintar a bandeira do Brasil no pódio de Indianápolis. É o Brasil também marcando presença no pódio de Indianápolis, na volta do Grande Prêmio dos Estados Unidos e em Indianápolis. Uma bela corrida, Reginaldo Leme. Belíssima corrida, bela estratégia do Schumacher. Como disse o Rubinho, o Schumacher demorou mais para optar pelos pneus de pista seco, e isso lhe valeu um rendimento melhor na corrida. Schumacher, Barrichello, Frentzen, Villeneuve, Coulthard e Zonta. Zonta marcando o seu terceiro ponto no ano. E corrigindo a informação, o Diniz foi 8º colocado, teve que fazer aquela parada quando ocupava a 6ª colocação. Se a Ferrari, desde 1953, não obtinha 7 vitórias no ano, que conseguiu em Monza, imagine agora com a sua 8ª vitória, um resultado que ela jamais havia obtido em toda a sua participação no Campeonato Mundial. Terceira dobradinha no ano de 2000, fica agora com 143 pontos contra 133 da McLaren, quer dizer, fica com o título de construtores praticamente nas mãos. E o título de pilotos fica entre Schumacher com 88 pontos, Hakkinen com 80. Agora o Coulthard, fora da briga, tem 63, e o Barrichello, que já estava fora desde a corrida de Monza, tem 55 pontos. Barrichello ainda vive a expectativa de brigar para ser o terceiro colocado no Mundial. Teremos um tricampeão ao final dessa temporada, Schumacher ou Hakkinen, 2 corridas para que a gente conheça, dia 8 de outubro, o Grande Prêmio do Japão e depois o Grande Prêmio da Malásia no dia 22 de outubro. Já tem o Domingão do Faustão. Faustão apresentando a Ilma do programa No Limite, conversando com o filho que ela não vê há muitos anos. Vai conversar a Ilma com o filho dela que há 36 anos ela não vê. Já, no Domingão do Faustão. Agora, o hino da Alemanha, o vencedor do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis, Michael Schumacher.
Alemanha para o emocionado Michael Schumacher. Agora o hino da Itália. Aquela loirinha que está ali no alto, ali, ó, sendo carregada, é a assessora de imprensa da Ferrari, é uma brasileira chamada Jane Parisi, que cuida do Barrichello. Olha o hino da Itália. Entusiasmado, integrante da equipe Ferrari cantando com orgulho o hino da Itália. Dobratinha da Ferrari em Indianápolis. E como a Ferrari é emocionante. Primeiro lugar para Michael Schumacher, segundo para Rubens Barrichello, terceiro para Frentzen. Recebe o seu troféu o Michael Schumacher. Vibra a equipe, vibra o público em Indianápolis. 42 vitórias da carreira. E a liderança de volta no Mundial. E aí o prêmio de construtores Para o Ross Brown. Entregue ao Ross Brown, o diretor da Ferrari, o homem que bola as estratégias da Ferrari. Agora o Rubens Barrichello recebe também o seu troféu como segundo colocado. Esse é para ficar num lugar muito especial na estante de troféus do Rubinho, ali pertinho do troféu lá da Alemanha, na primeira vitória da Fórmula 1. Afinal de contas, esse é o segundo lugar em Indianápolis. E aí, o Frentzen, o terceiro colocado, também recebendo o seu prêmio. Schumacher assume a liderança do Mundial com 8 pontos de vantagem em relação ao Häkkinen. A Ferrari tem 10 pontos a mais no Mundial de Construtores do que a Ferrari, do que a McLaren. E o Rubinho fugiu do banho de champanhe do Schumacher e agora volta à carga. Frentzen e Rubinho atacam o Schumacher no banho de champanhe, o alegre banho da vitória na Fórmula 1. Que dia 8 de outubro tem o Grande Prêmio do Japão, a penúltima etapa da temporada. Agora na sequência você tem as atrações do Domingão do Faustão e uma do No Limite, conversando com o filho que ela não vê há 36 anos, hein? E às 6 da tarde o futebol do Campeonato Brasileiro. Continue ligado, Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil.